Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, 6h48. Começa agora na 102 o programa Bom Dia Rádio City. Projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da 102 Rádio City no ar. Mais uma vez, o Bom Dia Rádio City. Vamos ao vivo até às 8 da manhã, comentando as principais notícias, assim como o Tiago já adiantou. É uma satisfação estarmos de volta nesta terça-feira, dia 20 de setembro de 2016. Na bancada, a psicóloga e advogada Ana Mara Simões. Bom dia, Ana Mara. Bom dia, Zé. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Tiago. E o meu bom dia especial aos ouvintes da Rádio City. Da mesma forma, cumprimentando o presidente da CDL Santos Praia, empresário Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé. Bom dia, Ana Mara. Bom dia, Tiago. E bom dia aos nossos ouvintes. E você que está conosco pode interagir pelo nosso programa, mande o WhatsApp, participe do Bom Dia Rádio City pelo 991406444, 991406444, telefone fixo 21045410, 21045410 ou facebook.com/Bom Dia Rádio City. E os destaques de hoje, Tiago? No Breu, escuridão em viaduto no Guarujá provoca insegurança. Santos na rota das drogas. Receita bate recorde histórico de apreensões de drogas no Porto de Santos. E criança é flagrada pilotando barco e deixa passageiros indignados. E hoje teremos também o quadro referente ao comércio, até pela vocação do programa, que é capitaneado pela CDL Santos Praia, o quadro Comércio em Foco, com o presidente do grupo corporativo Benin Indício, Luiz Leal, estará conosco aqui no programa logo mais. E vamos ao primeiro tema da pauta: escuridão de novo? Exatamente, escuridão em viaduto do Guarujá provoca insegurança. A Baixada Santista tem gerado pesadelos para quem precisa utilizar suas vias e estradas importantes. Não obstante a questão da segurança, a coisa consegue ficar ainda pior. A falta de iluminação nos viadutos da rodovia Cônigo Domênico Rangoni, na altura do trevo da Vila Áurea e Vicente de Carvalho, Guarujá, assusta quem transita pelo local. Vários usuários já registraram reclamações na Ecovias e a situação persiste. Com a iluminação precária, os motoristas são obrigados a reduzirem a velocidade e ficarem à mercê de assaltantes que vêm do Guarujá para fazer o retorno para Vicente de Carvalho. Uma usuária declarou à produção que a Ecovias chegou a informar há 2 anos e o problema era o furto de cabos e providenciou a nova fiação. Consultada a respeito, a Ecovias informa que está desenvolvendo no local um projeto de recuperação da iluminação no viaduto e passarela do quilômetro 3 da rodovia Cônigo Domênico Rangoni, que envolve a troca de toda a infraestrutura, incluindo postes, fiação e luminária. A previsão é que as obras sejam concluídas até 30 de setembro, segundo a concessionária. A infraestrutura foi danificada por um acidente, por atos de vandalismo recorrentes, exigindo intervenção mais complexa. Está aí a justificativa da Ecovias, mas explicações à parte, o efeito é o mesmo. Já se juntando a questão da eliminação da Ponte Pêncio, que nós já levantamos aqui, a questão também da região do VLT, ali na Francisco Glicério, também as escuras. Quer dizer, a insegurança já existe, e esse tipo de coisa ainda agrava a situação, Nicolau. Eu vou rir para não ter que chorar, infelizmente. É uma coisa que recorrente, né? Nós estamos vivendo no nosso país destruição, vandalismo, roubo de fios, assaltos nas estradas. Essas notícias novas, né, que são velhas, são notícias que vem acontecendo nada, tudo vamos projetar, vamos fazer, a Ecovias vai fazer. Cadê as câmeras de monitoramento que eles falaram que ia ter? Onde é que está? Até agora eu não vi nada. A única coisa que eu vi é um muro ridículo que sobe imigrantes, que para mim é ridículo aquele muro, né? Porque logo vão ter grades acima daqueles muros, porque nós é que vamos ter que ficar atrás das grades, porque cadê a segurança? Não temos segurança alguma, você não vê um polícia rodoviário nas estradas. Falar em câmeras de monitoramento não tem. Então, a ação dos bandidos é uma coisa que eles agem livremente, eles agem de uma forma totalmente livre. Roubam o que querem, assaltam quem quer.
E aí? Eu só escuto isso, porque vamos tomar providência, porque até o dia tal, porque agora você vê, agora escuridão, porque roubo de fios nos equipamentos de iluminação das estradas. Sabe, eu fico a gente fica desesperançoso. Fica, né? Desesperançoso, Zé. A gente fica desesperançoso. A gente vê políticos aí falando, prometendo, dizendo que vão fazer, e nós não vemos nenhuma ação de fato, nada acontecendo de fato. É desesperador, É uma situação que a gente vê a segurança aumentando, a insegurança aumentando cada vez mais, de uma forma que não estaremos mais protegidos em lugar nenhum, ou em lugar algum, né? Melhor dizendo. Eu fico assim, eu vou usar até uma palavra minha, estupefato, porque eu fico desesperançoso, estupefato, eu fico chateado, porque esse é o nosso país, infelizmente esse é o nosso país. Nós precisaríamos ter uma mudança radical, tolerância zero para qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de atitude. Os direitos humanos, só não tem direito, o sujeito ele é pego fazendo algum ato destrutivo em algum patrimônio, em alguma coisa, não, porque responde processo, ele vai, eu não entendo, sinceramente, eu fico, não sei nem mais o que dizer em relação a isso, essa recorrência dessas notícias. Um problema que persiste há mais de 2 anos, quer dizer, e agora até o final de setembro parece que vai estar resolvido. É sério, realmente. Você vê, afeta inclusive o comércio local. Parece que tem um posto ali que funcionava 24 horas, passou a funcionar até as 22 horas também, em decorrência deste problema, porque fica ali sem proteção e também à mercê da ação das pessoas que querem realmente cometer esses atos, né, dos bandidos, enfim. Mas assim, e a gente sabe o quanto, não é, essa questão da iluminação, a segurança, ela caminha junto com as condições urbanas de iluminação, da presença mesmo da ação da polícia militar, da polícia civil, enfim, de um conjunto, no caso aí da polícia rodoviária também. E assim, o que também me chama a atenção é qual tem sido a posição do município, dos representantes da municipalidade em relação a este caso. Porque compete sim ao município cobrar, pelo menos cobrar, se a competência é da Ecovias de iluminar aquele trecho, de fazer realmente, de garantir as condições ali naquele trecho, mas eu acho que compete também ao município cobrar. Eu não sei se isto vem ocorrendo ou não sei, né? Na reportagem isto não é tratado. Mas esta pressão precisa ser feita sim, porque é uma forma de ajudar, de estar junto com os usuários, né, desta estrada, desta rodovia, e a prefeitura tem que ser um parceiro nisso, para realmente... todo o poder público, né? Todo o poder público, sim. Federal, mas, sabe? claro, a polícia militar, enfim, todos no sentido mesmo de ajudar, de pressionar. Agora, você vê, Você quer ver um exemplo? Desculpe te interromper, Ana Mara. Nos Estados Unidos, teve o caso da bomba em Nova York. Em um dia, né? Em um dia pegaram o sujeito, foram buscar um cara. Sabe, eu não consigo entender. Furto de cabos é uma coisa que ocorre recorrentemente. Não localizam quem é, pelo amor de Deus. E depois é o seguinte, muda a forma, quer dizer, encontra uma alternativa para que realmente não haja a possibilidade do furto de cabo. Então, acho que assim, acaba ficando até ridículo, né? Porque esse trecho aí já é perigoso, já iluminado já é perigoso, né? Sim. Sem luz, então. E a gente sabe, quer dizer, essa questão dos assaltos em estradas, cada vez mais eles vêm se sofisticando no tipo de abordagem. Então, acho que também a ação do outro lado precisa sofisticar. Você acha que a polícia, se quiser localizar o sujeito, ele não localiza? A polícia é inteligente, investigativa, localiza muito rapidamente, porque quando quer agir, age com muita eficácia, com muita eficiência.
E por que não age? Eu não consigo entender onde é que está. É problema político? Qual é a questão? Eu não consigo saber. E quem paga esse preço é a população. Infelizmente, somos nós. O Bom Dia Rádio City vai fazer o seu intervalo de 10 minutos para a transmissão do horário eleitoral gratuito, obrigatório por lei, e nós voltaremos com outros temas importantes aqui, como por exemplo, a criança dirigida a catraia, um vídeo na internet que viralizou. Vamos comentar a apreensão de drogas da Receita Federal, entre outros temas importantes do Giro Nacional, com uma tentativa de aliviar o Caixa 2 de eleições anteriores. Daqui a pouquinho destaques aqui no nosso programa. Fique por aí, voltamos às 7h10. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Muito bem, de volta, retomando pós-horário eleitoral gratuito às 7h16, a edição desta terça-feira, dia 20 de setembro de 2016, do Bom Dia Rádio City. Permanece da bancada os comentaristas Albeide e Ana Mara Simões, e o Thiago Ferraz conosco também, aqui nas notícias, na mesa de som, e agora vai trazer para nós a situação das balsas e estradas. Por favor, Thiago. Balsas e estradas. Muito bem, Zé. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas de operação, tempo de espera de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Santos Guarujá, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos, ambos os lados. E a Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas de operação, e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos também. No sistema Anchieta Imigrantes, o sistema opera em 5x5, lembrando que a interligação do Planalto sentido capital está temporariamente bloqueada devido à neblina. E motoristas com chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. R. E um recorde que, não sei, é contraditório, né? Que nós obtivemos no nosso porto. Vamos lá, Thiago. Receita bate recorde histórico de apreensões de drogas no Porto de Santos. A quantidade de drogas apreendidas pela Receita Federal no Porto este ano já superou 6 toneladas. O número é quase 6 vezes maior que o registrado em todo o ano passado. A última apreensão ocorreu no último domingo, quando foram encontradas 11 sacolas contendo aproximadamente 322 quilos de cocaína em um container que tinha como destino o porto de La Havre, na França. Todas as apreensões de entorpecentes realizadas em 2016 foram de cocaína. Em geral, a droga estava escondida em contêineres que transportavam outros tipos de cargas e tinham como destino ou passariam por portos da Europa. A inserção de drogas em contêineres com cargas regulares sem o conhecimento dos proprietários é uma técnica conhecida como heap-off loading. As cargas utilizadas pelos traficantes foram as mais diversas, como café solúvel, argamassa e farelo vegetal. Então, o café que é conhecido, né? Diz que ele disfarça o cheiro da cocaína. Agora os cachorros agora são treinados, né? Aqueles cães farejadores, antes não. O café era recorrente para esse tipo de crime. As apreensões são fruto do aprimoramento das técnicas de análise e gerenciamento de risco, aliadas ao uso intensivo de tecnologia pela Receita Federal, que utiliza inclusive scanners, né? As técnicas de monitoramento resultaram nessa apreensão recorde, Nicolau. É muito difícil a apreensão, né? Recorde de apreensão, mas tá de parabéns aí por equipamentos sofisticados a Polícia Federal, mas é muito difícil, com certeza mais do que o dobro desta quantidade. No caso foi a Receita Federal que agiu, né? Os auditores, né? E também os analistas tributários. A Receita Federal junto com a Polícia Federal. Né? Eles localizaram e aí eles avisam a Polícia Federal. A Polícia Federal também consegue localizar muita coisa, trabalha muito bem. Com certeza mais do dobro, 10 vezes mais essa quantidade que foi apreendida é a quantidade que passa. Infelizmente o Brasil, ele é uma linha de um caminho, né? Uma rota de tráfico da Bolívia, e infelizmente isso acontece aqui com o Brasil e passa pelo porto, e esse disfarce que eles usam com café, com até argamassa, né? Argamassa, eu sabia do açúcar, né? O açúcar também, eu sei que eles também é uma maneira de disfarçar, porque nós temos uma exportação muito grande de açúcar. Agora, mais uma vez, os equipamentos
de scanners são sofisticados, e qualquer desconfiança eles abrem os containers e localizam a droga com facilidade. É isso que tem ocorrido, infelizmente é o mal que assola o mundo, né? Assola o mundo. É o tipo de recorde que realmente a gente não quer comemorar, infelizmente, mas também parabenizo o trabalho da Receita. E assim, é algo que a gente sabe também que não é novo, né? Essa questão de drogas e essa apreensão das drogas hoje, assim, eu fico me perguntando, né? Além dos equipamentos, o que mais pode ter mudado também, né? Será que o comando, enfim, o que mais mudou para que realmente esteja batendo este recorde, né? Da apreensão das drogas no Porto Ana Mara, Santos. assim, eu tive o privilégio, o prazer de trabalhar como assessor de imprensa do Sindifisco, que representa os auditores da Receita Federal, e não trabalho mais com eles já faz uns 3 anos. E os 2 anos que não trabalho mais com eles. E essa questão tecnológica era debatida. Era necessário. Já havia um avanço e agora deve ter avançado mais ainda. Eu creio que a detecção, o monitoramento talvez tenha dado uma pista para que houvesse maior conhecimento sobre modus operandi dessas quadrilhas de traficantes. Então entendo que a tecnologia, nesse caso, ela deve ter auxiliado bastante, até como está na nota da própria Receita. Porque é um trabalho incansável e um trabalho de extrema importância, porque a gente sabe o quanto a droga, na verdade, ela movimenta fortunas. É uma movimentação absurda. Parece, sei lá, em termos de economia, no ranking, tá lá em cima, né? Os que são movimentados nessa questão do tráfico das drogas. Então, assim, tá de parabéns, né? A Receita Federal, nesta intervenção, com essas intervenções, realmente o avanço da tecnologia, a gente tem que se valer dos recursos, da mais alta tecnologia. Você vê, é sempre aquela coisa, eles vêm sofisticando a forma do transporte, a criminalidade, ela se sofistica com uma velocidade absurda. Óbvio que do outro lado também tem que ter essa sofisticação para poder combater no mesmo nível, né? Agora, mudando totalmente de assunto, vamos falar da questão da tecnologia, né? Eu volto também à tecnologia empregada para segurança, né? Os conteúdos perigosos que nós temos aí, as cargas que têm periculosidade, como nós já tivemos os incêndios e tudo mais, também pouco se avançou nesse sentido aí. Fala-se muito, mas a gente aguarda por exemplo, um sistema integrado de informações, como aconteceu na Local Frio. Alarme. E também você poder saber o que está em cada container, em cada local do pátio. Se tem materiais incompatíveis, por exemplo, no combate ao incêndio. Isso aconteceu no Local Frio. Então essa mesma tecnologia, ela tem que avançar, tem que ser usada para aumentar a segurança no porto. Eu sempre penso nisso, né? Eu acho que a tecnologia, ela é de fundamental importância, porque todas as informações, alarmes em caso de vazamento, mas isso já existe em vários silos e containers e armazenamentos. Esse caso que aconteceu no Local existe Frio, sim, mas deixa eu só bombeiros, sem interromper, mas existe sim, os terminais hoje muitos deles têm muita tecnologia, mas eu estou dizendo um sistema integrado que a autoridade portuária possa ter o controle. No caso de uma emergência, os bombeiros tenham acesso, entendeu? Até para aquele desejar plano de emergência. O caso que aconteceu cidade, eu acho que nós temos que tirar do caso da Local Frio o que ocorreu dos bombeiros não saber, né, o que tinham nos armazenado. Eu acho que tem que servir de experiência. Eu espero que isto tenha se resolvido e eles tenham determinado que todos os armazenamentos sejam identificados. Giro Nacional. Às 7h24, vamos ao resumo dos principais fatos do país. Tiago. Procuradores da Lava Jato negam uso de delação rejeitada. Então, a delação rejeitada, ela tinha sido aceita, mas depois revogada, não é, pelo Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, por conta das denúncias para irem fundadas contra o ministro do Supremo, Dias Toffoli, que são do Léo Pinheiro, presidente da OAS, e numa reportagem da Folha de São Paulo, no conjunto probatório, ali no âmago daquela apresentação do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, estava
uma informação importantíssima dessa delação rejeitada que apontou o Lula como chefe do esquema. Eu acho que a investigação... Procuradores dizem que não utilizaram os trechos dessa delação que foi rejeitada. Então, essa delação rejeitada, precisa ver se ela foi rejeitada porque é uma informação repetida, se é uma informação que já vem sido dada, como no caso do Lula, ou se é uma informação que não possa ter provas e, consequentemente, eu acho que também esse tipo de delação, ela é perigosa. Se eu tenho uma denúncia para fazer contra alguém e eu não posso provar, eu preciso primeiro ter as provas para poder fazer, porque infelizmente no Brasil nós viramos um ataque político em relação um ao outro. Então eu acho que uma vez lameado, né, o nome de alguém, jogando o nome numa denúncia, dificilmente na opinião pública essa pessoa consegue recuperar. Elas foram interrompidas pela Procuradoria-Geral da República por quebra de confidencialidade, porque alguns trechos foram publicados pela revista Veja. Então, assim, agora, mas a defesa do Lula, ela vai estar se valendo sempre do que ela puder. Abre-se uma brecha aí, Ana Maria. Enfim, é delicado. Os procuradores, eles estão argumentando, na verdade, de uma forma genérica, que eles estão colocando isso de uma forma genérica em função, inclusive, de outros depoimentos. Quer dizer, eu quando li tudo isso e acompanhando, eu fico um pouco apreensiva, assim, eu acho que pode abrir uma brecha. Assim. Então, eu acredito que o ex-presidente Lula realmente, ninguém é idiota, você tem aquele poder de juntar as peças, né? Sim, de uma forma, óbvio, o nexo causal da opinião pública já está praticamente organizado, né? Nós temos uma impressão de muito grande parte, a maior parte da população brasileira, posso até dizer assim, claro que tem pessoas que não concordam, da culpabilidade do ex-presidente Lula em todo esse esquema da Lava Jato, o envolvimento dele. Mas em termos de justiça, você tem que falar, peraí, né? Os fins não podem justificar os meios. Tem muita gente que pode ficar brava comigo, porque o Deltan, ele fez aquela apresentação e foi muito comemorada, pegaram o Lula agora, mas me parece que a acusação ainda é muito tênue em relação ao triplex. Fez-se uma apresentação muito espetacular, assim, não é? De PowerPoint e tudo mais, mas eu achei que o crime, para toda aquele alarde, é um crime considerado, vamos dizer assim, até banal, né? Até banal. E agora tá mais uma vez na mão do juiz Sérgio Moro, né? Ele aceitar ou não, né? Então realmente ele tá a situação dele é bem delicada e ele vai ter realmente que ter argumentos ali, vai ter né? Que ter frieza, porque ele já agiu assim também. Para tomar essa decisão. Nicolau, não sei se você... O dono da OAS, né? Léo Pinheiro. Disse que descontava de uma conta corrente, né, do PT, os benefícios dados ao Lula. Se a delação tem prova ou não, se ela é uma delação rejeitada, precisa haver motivo. Se tiver prova, eu acho que é um fato contundente. Agora, vale a verificação. Hoje tem provas e ainda não revelaram, né? Porque na realidade, o que ele fazia? Era tipo de uma conta corrente. Agora, a OAS, ela não dava o dinheiro para o PT, no caso, como ele alega, ou para o Lula, né, indiretamente, que nem no caso do triplex, né, que disse que foi ele que pagou, sem ter uma contrapartida. Onde é que seria a contrapartida de todas essas empreiteiras? São nos contratos com a Petrobras, nos contratos com a União, com obras que eles realizam. Então ali é que está ninguém dá nada. Eu acho assim, por exemplo, que nem hoje acontece, que nem acontecia e tentaram agora embargar o caso de Caixa 2, né? Que é um assunto recorrente. É o próximo tema da nossa pauta. Então, desculpe aí eu atravessar o tema. Mas é um caso que é óbvio que quando alguém dá alguma coisa voluntariamente, principalmente dinheiro, né, Ana Mar? Ninguém dá dinheiro para ninguém sem ter uma contrapartida. Eu acho muito... Ainda mais quando você é o presidente da República. Exatamente, não tem como, né? Olha, eu te beneficio hoje, amanhã você me dá esse retorno. Eu acho que é por aí.
Projeto na Câmara pode anistiar Caixa 2 nas eleições. Bom, ele foi colocado ontem a pedido, até o secretário da Câmara incluiu na pauta, que é o deputado local aqui de Santos, deputado federal Beto Mansur, e acabou retirando no final do dia. Então esse texto criminalizaria o Caixa 2, mas aí que se levantou a seguinte hipótese: se virar lei, né? Então a lei não pode retroagir. Não vai ter cadeia para todo mundo. A lei não pode retroagir, Nicolau. Então só poderia condenar o Caixa 2 daqui para frente. Então os casos anteriores teriam base legal para serem perdoados, vamos dizer assim, ou não serem criminalizados. Porque daí a gritaria de muita gente. Isso faz parte da Constituição, nenhuma lei pode ser retroativa. Exatamente. E pelo fato de não poder ser retroativa, não incriminaria. Mas a criminalização do Caixa 2 já existe de lavagem de dinheiro, de uma outra forma, é isso mesmo, Ana Mara. Então, eu acho que se quiser cercar e pegar de outro jeito, agora o Caixa 2, mesmo com a proibição de empresas podendo doar para campanhas, ela existe, porque é só você pulverizar com várias pessoas, com vários CPFs, e acontece. Tudo bem que em menos grau, em menos número, de uma forma não tão declarada, mas existe. É só a gente olhar algumas campanhas que existem milionárias e as pessoas pegaram esse dinheiro, doaram esse dinheiro. Eu acho muito estranho essa fase assim. Inclusive eu queria aqui pedir, né, para vocês, para você doar um dinheiro para mim também, porque eu tô precisando de um dinheiro na minha loja. Bom, então eu acho assim, né? Eu doaria, agora você precisar que eu duvido. Para você doar um dinheiro para eu acho assim uma coisa tão, como diz Geraldo Barbosa, precisa de massagem. Eu vejo assim, doações de campanha de uma forma que deva ser declarada até por uma empresa, por interesses próprios, não hipocritamente dizendo que a pessoa doou porque ela simpatiza com aquela outra pessoa. Até aí o ponto também já está sendo discutida nos bastidores do Congresso, até com uma grande força, aí sim retroagir essa nova determinação da Justiça Eleitoral e voltar sim como era a colaboração, a doação das empresas, né? Você pode pegar um grupo de diretores e colaboradores que todo mundo empresta o CPF e a empresa doa pulverizando esse dinheiro. Você acabou de dizer isso. Mas simples. É uma atitude muito simples e legal, porém até difícil de pegar. Como é que você vai comprovar tudo isso, né? Sim, mas eu só quero reforçar essa questão aí do Caixa 2, desse projeto, dele ser pautado da forma como ele foi pautado, na calada da noite. Acho importantíssimo a gente comentar este tema, porque é um absurdo isso. Na verdade, você vê que é uma enganação ao povo, o que eles estão tentando fazer. Essa forma de pautar algo e que ali na entrelinha fica essa questão de não retroagir, a lei não retroage. Então, acho sério, importante ser comentado realmente e que a gente fique atento. Vamos ficar de olho muito aberto no que está acontecendo no Congresso. Governador analisa orçamento para nomear mais policiais civis. Então, o governador Geraldo Alckmin, ele reagiu uma reportagem do Estado de São Paulo, apontando o déficit de mais de 13 mil policiais no quadro da Polícia Civil do Estado, e ele prometeu fazer a revisão orçamentária e o número do governo é praticamente a metade, cerca de 6.500 policiais. E aí? Eu entendo, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que vai ter muita gente que vai discordar da maneira que eu penso. Eu prefiro uma polícia sem números, ou seja, números de quantidade, mas uma polícia eficaz. Eu acho que daqui a pouco... bem equipada, né, Nicolau? Com condições de trabalho. Exatamente. Né? Eles têm que ter gasolina para pôr nos carros, os carros têm que ter manutenção. Nós vemos aí delegacias com número de carros parados, só tem uma viatura ou duas, porque não tem dinheiro para isso, ou então vive ou depende de favor de oficinas. Então esse tipo de acontecimento é que não pode ter. Então não adianta você contratar um número enorme de policiais, um número enorme de policiais, seja ele civil ou militar, porque nós vamos ter o quê? Daqui a pouco eu vou ter um colado aqui em mim, você vai ter um colado em você, a Ana Mara vai ter um outro policial colado, um policial para cada cidadão. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ter equipamentos, eficácia, funcionar de uma forma boa. Agora, contratar mais,
o Estado está passando por uma situação difícil em relação a dinheiro financeiro, como todo o país está passando, e não vejo por aí o caminho, não. Eu vejo que buscar polícia eficaz é o que temos que ter. Eficácia em equipamentos, armas e etc. Eu acho que as duas coisas, viu, Nicolau? Eu acho que a mão de obra também, porque, veja, teve perda. E tem inclusive essa questão da compulsória aos 65 anos de idade na Polícia Civil, que perdeu um número enorme de funcionários em todas as áreas. Então precisa repor, realmente, falta de mão de obra, perda de mão de obra, ela precisa ser reposta. Mas concordo plenamente com o que você falou, a Polícia Civil, ela foi sofrendo uma deterioração, não só civil, mas no caso aqui, a gente está falando da Polícia Civil, uma deterioração em todos os sentidos. Como você disse, a gente entra numa delegacia e vê as condições, quer dizer, falta equipamento, falta uma série de coisas, isso vai desmotivando também. Então é importante sim repor a mão de obra, né, as contratações. Agora, essa questão vai ver no orçamento, essa também é uma conversa, claro, tem que ter orçamento, mas já deveria ter orçamento para isso, meu Deus. Quer dizer, o orçamento, ele é feito sempre um ano antes, o orçamento para o ano seguinte. Então, LDO, né, que chama. Você tem que aprovar, tudo tem que ser aprovado, as diretrizes orçamentárias, você tem que aprovar o orçamento, ele é aprovado, no caso, na Câmara, né, no caso, o orçamento do Estado, quer dizer, então, é aprovado pelos deputados, então não é de uma hora para outra que ele vai arranjar o orçamento, né? O orçamento tem que estar previsto. Se não tem, quer dizer, aí vai ver. Eu sei que a Polícia Militar, ela tem um grande número, uma vez conversando até com o Coronel Ricardo, eu sei que tem um grande Coronel número... Pedro Ricardo Jesus, comandante regional da Polícia Eu sei que tem Militar. Um grande número de pessoas afastadas, inclusive por problemas de estresse, doenças de fundo emocional, né? Porque hoje em dia não tá fácil ser policial. Não, de jeito Tá nenhum. muito fácil, não. O De jeito policial nenhum. hoje ele tem que sair de casa sem uniforme, dependendo de onde ele mora. E se não tem Então, esse é um boas problema condições de que é trabalho, só no país. um número adequado de profissionais sobrecarrega. Fica Ele muito tem mais que ser complicado. policial sem dizer que é policial. A família, ninguém pode falar que ele é policial porque ele está sujeito a ser morto. É complicado. Governo vê indícios de irregularidades em mais de 80% do auxílio-doença. Então, olha só, hein? Nas áreas rural e urbana do país, índice de pagamento indevido em quase 80%, não é? O levantamento foi feito pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. A CGU constatou que de 1.600 milhões de 1.600.000 pessoas beneficiadas, 721 mil tinham benefício mantido por mais de 2 anos, entre outras irregularidades. Quer dizer, a gente não pode conviver com algo assim. O grande problema são pessoas fraudulentas que mentem e arrumam doenças que não têm e continuam trabalhando e recebendo como se fosse uma aposentadoria, porque já institui-se como uma aposentadoria, e pessoas que têm necessidades. Eu conheço gente com necessidade mesmo de afastamento e não conseguem. E hoje, quando marcam um afastamento, uma perícia para essa pessoa, uma renovação de perícia, eu conheço pessoas assim, leva 4 meses. Enquanto isso, a pessoa come o quê? Vento. Vive de quê? De vento. É uma vergonha. Mais um setor do país que é uma vergonha. E tem um aspecto cultural que você falou também, né? A pessoa que quer obter benefício do Estado, fraudar, enganar. De graça, a pessoa absurdo, consegue. Infelizmente está arraigada a nossa cultura. A pessoa consegue por um motivo, às vezes momentâneo, e essa pessoa se recupera e ela procura manter esse auxílio doença que ela tem, só que essa pessoa esquece que ela não pode trabalhar. E quantos também corroboram, né? Ou seja, pessoas que colaboram com esse tipo de fraude, pessoas que, olha, eu vou trabalhar com você, viu, Zé, mas eu não posso ser registrado porque eu tô afastado. Então quem é o culpado? Sou eu que estou fazendo isso, e você que está me contratando e está aceitando esse tipo de situação e não está vendo que está lesando o país. Sim. Está lesando, então vezes não sei quantas mil pessoas que isso acontece, e pessoas que realmente precisam
desse auxílio-doença acabam não conseguindo. Eu tenho a mãe de um funcionário meu que ela está há 4 meses, mandaram ela retornar, ela não consegue andar uma quadra sequer, e ela não recebe, faz 4 meses da empresa e não recebe. Mandaram ela voltar para o trabalho, mas ela não tem condições de voltar, então ela não recebe e ela não consegue. Marcou uma perícia para 4 meses. Ela vai conseguir agora, parece que começo de outubro, uma perícia. Então, é uma vergonha esse país, é uma vergonha. Eu acho que isso é mais um dos casos. 80% de fraude. Pode ser que sim, pode ser que não dá para saber se é essa quantidade toda. E pessoas também, Ana Maria, desculpe, e pessoas também que ainda não foram aposentadas, que estão afastadas há muitos anos, que não têm a mínima condição de retorno. Por que essas pessoas já não são aposentadas? Então, tem tudo isso que você falou e tem essa questão mesmo da falta de estrutura. Porque as perícias realmente elas não são marcadas, você não tem perito suficiente. Fora isso, tudo que você disse, essa questão da fraude, é importante, junto com a perícia, ter todo um trabalho de investigação social. Eu me lembro na época do Instituto aqui, quando eu estive à frente do Instituto de Previdência dos Servidores, nós fazíamos esse trabalho. A gente tinha uma assistente social que fazia visita domiciliar para verificar a real situação daquela pessoa. Fazia uma investigação com a vizinhança também, para saber, quando a gente suspeitava de que a pessoa estava ali fraudando, né? A gente fazia todo esse trabalho. Agora, num âmbito gigantesco como é o nosso, quer dizer, então é algo para se pensar assim, também em parcerias neste setor, para que haja essa fiscalização. Outra questão abordada aqui é que pelo menos a cada 2 anos, você tem que fazer uma revisão do benefício, porque a doença também, você pode ter uma alteração também no quadro da doença, quer dizer... Os 2 lados, ou agravar ou a pessoa se reabilitar. Então, é um setor que é um trabalho incansável e infindável, né? Então, realmente é um tema importantíssimo. Deixa eu falar para você da Home Life, assistência domiciliar em saúde. A Home Life tem tudo para te oferecer, desde os atendimentos mais simples, mais básicos até os mais complexos. Tem 10 anos de mercado, até parabenizar aí a Home Life por esta conquista, uma empresa referencial em home care, que não está só em Santos, ela está na região de Ribeirão Preto, uma grande região do estado de São Paulo, e na grande São Paulo também. Dada a qualidade, a expansão do seu serviço está baseada na competência e a medicina humanizada que a Home Life pratica em seu benefício e benefício das famílias que ficam ali agrupadas, né? O que ajuda na recuperação até da pessoa enferma. Bom, a Home Life está de nova sede na Costa 146, no 17º andar, telefone 3202-6440. Nós vamos falar pro intervalo agora às 7h42 do Bom Dia Rádio City. Na sequência, o quadro Comércio em Foco, que tem hoje como convidado o presidente do Benin, disse o Luiz Leal. Voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h47 aqui na Rádio City, no ar o Bom Dia Rádio City, programa da CDL Santos Praia, câmaras, dirigentes, lojistas Santos Praia, aqui permanece no comando o Zé Torquato. Temos o Thiago Ferraz aqui na nossa equipe, na mesa de som, nas notícias, e os comentaristas Nicolau Albeide e Ana Mara Simões. Quero falar da Design Gallery, lista de casamento, chabar e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. Você conhece o atendimento, o padrão da Design Gallery, tudo que ela pode te oferecer são peças lindíssimas, funcionais, com várias faixas de preço. Ela que é 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração, e agora também presentes finos. Em 2 endereços, a Design Gallery à sua disposição. Azevedo Sodré 3, próxima a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98, no Gonzaga. Vamos falar de comércio? Comércio em Foco. Toda terça-feira é dia do quadro Comércio em Foco, que tem um convidado especial hoje, Luiz Leal, presidente do grupo corporativo de incentivo aos negócios Beni Indício. Leal, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Zé, bom dia aos colegas na mesa. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, vamos começar, Léo, perguntando para você o seguinte, né? Perguntando sobre o BNI Indício. O BNI, fazer um breve resumo das atividades, quanto tempo ele está aqui em Santos e quantos empresários estão hoje frequentando as reuniões. O BNI é um grupo de rede de relacionamentos voltado para o network corporativo, onde nós trocamos indicações de negócios entre os colegas do grupo.
O nosso grupo, o Indicium, funciona desde dezembro de 2013. E hoje conta com 40 empresários que se reúnem semanalmente para trocar essas indicações de negócio. E até o Nicolau Beide, que é um líder, né, dos lojistas, tal, comandando a CDL Santos Praia, Nicolau, você até levou o Leal lá, porque o comércio tem uma participação importante, né, nesse conceito de geração de negócio. Primeiramente, parabéns, obrigado aí por ter aceito o convite e parabéns aí pelo BNI, que eu fui, na realidade, convidado primeiro, viu, Zé? Primeiro o Luiz me convidou, eu participei eles têm uma reunião, né, mensal, onde eles fazem novos adeptos, né? E onde demonstram como é que funciona. Inclusive, acho que é amanhã, né? Quarta-feira. Exatamente. Amanhã, quarta-feira, nós faremos o segundo meeting. É uma reunião um pouco maior agora, não é uma reunião... onde vão pessoas que não estão ainda participando e eles demonstram, né? Exatamente. Todas as nossas reuniões, elas são abertas, né, ao público, mas essa em específico nós fazemos um outro escopo de trabalho, onde além de mostrar um pouco da nossa metodologia de trabalho, nós trazemos um tema que seja de interesse do empresariado local. Nessa segunda edição, o Paulo Sérgio Françosi vai trazer uma palestra sobre empreendedorismo, inovação e trazer algumas dicas do Sebrae para fugir da crise aí que assola o país. Então, essa troca de informações é fundamental, né? E para um ano que a economia não andou como as pessoas esperavam, esse tipo de reunião ele ganha mais força ainda, né? É uma alternativa interessante, né, Léo? Sem dúvida, Zé. Nesse ano, em negócios gerados através de indicações de dentro do grupo, já contabilizamos mais de 2.400.000 reais. No primeiro meeting, em um único evento, foram mais de 70 mil reais em negócios fechados só com membros do grupo. Os convidados, como nós não temos o controle de negócios fechados, então nós imaginamos que esse valor seja ainda maior em uma única reunião, né? E por isso a expectativa do sucesso dessa segunda edição. Quais os segmentos que estão representados rapidamente? Alguns deles, eu sei que são vários, né? Que você possa nós temos 40, né? Mas temos do começo da montagem de um comércio à finalização. Então, desde registro de marcas, obras, instalação de ar-condicionado, filtro, contratação de pessoal, contabilidade, enfim, uma gama bem completa aí para quem precisar de qualquer tipo de serviço para abrir um negócio ou que tenha, nós temos lá com certeza alguma coisa para ajudar. Pessoal, além da ideia em si que é boa do BNI, o Nicolau, tem também o Sebrae, que é um grande parceiro, ambos são parceiros da CDL, né? É verdade, o Sebrae ele orienta, né? Ele ajuda bastante a dar base, principalmente aos participantes, né? Do grupo. É interessante que o grupo que eles formam são pessoas com setores diferentes, né? Quando surge o mesmo setor dentro do grupo, eles criam um novo grupo, né? Então são direcionados para outro grupo, pessoas que têm o mesmo ramo de atividade do que o outro, e assim evitam algum tipo de concorrência, né? E o interessante do BNI, para quem está nos ouvindo ou possa não estar entendendo, é que é uma troca de relacionamento, é uma coisa comum que acontece, né, no dia a dia, é um networking, né, de informações e de benefícios. Então, desde que você precise de algum serviço ou de algum produto, dentro daquele grupo um indica o outro, e assim tem um sistema de pontos, né, que eles vão ganhando pontos e vão se beneficiando dentro do grupo e vão subindo, né, em termos de... Na verdade, a pontuação é só para um controle interno. Essa pontuação não conta de forma... Não tem nenhum benefício para o membro que tem uma pontuação melhor. É só realmente para ver o desempenho da pessoa, se ela ajuda. Nós temos um sistema de mentoria, né? Onde consiste num treinamento de 8 semanas que a pessoa passa se tiver alguma dificuldade, de repente, em fazer esse networking, né? Normal que todos nós fazemos. Então, ajuda, além de tudo, no desenvolvimento pessoal da pessoa. E esses números servem para isso, na verdade, não num caráter restritivo ou de qualquer benefício, né? Exatamente, para que a pessoa participe mais do sistema, né? Sim, exatamente. Lá
Nós temos hoje os 40 empresários, todos eles com um desempenho muito bom através desses treinamentos que nós fazemos, e com certeza o Sebrae vem para somar ainda mais. Então, aproveita, Luiz Léo, agradecendo mais uma vez sua presença, presidente do Grupo PNI Indício, convida as pessoas, os empresários a estarem amanhã no segundo meeting regional, onde vai ser, e como é que a pessoa faz se ela quiser participar. Bom, então fica o convite a todos que tiverem interesse no tema, que nos procurem amanhã às 7 horas da manhã no Mendes Plaza Hotel. O investimento é de R$50, que é o valor referente ao café da manhã que é servido e ao estacionamento, e vai acompanhar um pouquinho da nossa metodologia e da palestra do Paulo Sérgio. Ok. Ô, Léo, muito obrigado. Temos um encontro logo mais para falar mais do BNI no programa CDL TV, hoje à noite, lá na Santa Cecília, não é, Nicolau? Estaremos Isso, com 6 horas. Exatamente. Estaremos também com a delegada e também coach de estudos, a Marta Vergini, são os convidados de hoje. Léo, muito obrigado, sucesso no evento. Eu que agradeço. Ok. Vamos em frente com o Bom Dia Rádio City às 7h54. E o menino dirigindo a catraia, como é que pode uma coisa dessa? Pois é, Zé. Criança é flagrada pilotando barco e deixa passageiros indignados. Recentemente, uma embarcação ficou à deriva entre Guarujá e Santos por falta de combustível. Mas acredite se quiser, a situação pode ser ainda pior. Uma criança foi flagrada pilotando uma catraia, espécie de bote tradicional que faz a travessia entre Vicente de Carvalho e Santos. O caso aconteceu na tarde do último sábado, quando a embarcação Santa Rita teve durante todo o seu trajeto o catraieiro ensinando um menor e colocando em risco a vida das 16 pessoas que estavam a bordo. As testemunhas detalham que o catraieiro entregava o comando na mão do menino e pegava de volta como se o comando fosse um brinquedo. Com medo de um possível acidente, uma passageira afirma também que ainda tentou chamar a atenção do piloto sobre o assunto, mas segundo ela, o rapaz fingiu não escutar. Ô, Ana Mara, sabe o que eu lembro desse caso? Aquele episódio do jet ski que acabou vitimando a menina Graziele. Em Bertioga, e eu penso que as pessoas não aprendem, né? Até outro dia, o ator global, sei lá, não quero julgar, mas foi nadar num lugar perigoso e que não tinha condições de segurança, não tinha aparato de segurança e acabou, eu digo mais pela eventualidade de acontecer algo muito grave, e essa responsabilidade realmente não pode ser aceita. É incrível, a gente percebe a total falta de noção deste cidadão. Quer dizer, de estar. Uma criança, em hipótese alguma, tem condição de fazer o que ele estava querendo que esta criança fizesse. O que está por trás disso? E assim, algo que é muito grave, infelizmente ainda aqui no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, que é a questão do trabalho infantil. Que assim, é um tema ainda que assim, a gente convive com ele, a gente não percebe, ele é camuflado, ele compromete o desenvolvimento da criança, ele compromete a vida daquela criança, quer dizer, é muito sério. E neste caso aí, assim, já pelo trabalho infantil já não seria recomendável. Flagrante a irresponsabilidade, a falta de noção, o absurdo que está por trás disso, e assim, é algo que realmente precisa ser combatido, denunciado. E é difícil, viu? É difícil de identificar. Não tem a consequência, né? Se a consequência se não, ela não é palpável. E assim, não é palpável também, porque você não percebe o dano que você está causando àquela criança. Porque as fases de desenvolvimento, elas demandam, uma criança, ela tem que brincar, ela tem o tempo de ir à escola, ela precisa descansar, o tempo de sono dela é diferente, enfim, é todo um mecanismo fisiológico, psicológico, enfim, completamente diferente de um adulto, óbvio, por isso é criança, da informação em desenvolvimento. Então, você forçar qualquer coisa que seja diferente, você está forçando a natureza, e isso, óbvio, vai gerar comprometimento. Além disso, neste caso aqui, quer dizer, dando uma atribuição que demanda uma responsabilidade, que demanda um controle motor, olha, assim, eu diria, é o fim do mundo. Não, mas às vezes tem um lado também da criança, né, não ser tão criança, né, Ana Mara, e querer
né? Que nem o caso do menino de jet ski, como no caso o menino ter pedido, aí sei lá se era o pai ou se era algum amigo, o parente pediu para poder aprender ou dirigir a catraia, só que eles não estão olhando a responsabilidade em relação às outras vidas e as pessoas estão ao redor. Isso, lógico. Eu vejo recorrente lá em Ilha Comprida, né? Onde eu tenho casa, e os carros andam pela areia, porque tem um trecho que não tem, e eu vejo um monte de pais sentado ao lado e os filhos, às vezes pequenos, você percebe dirigindo carros. A imprudência sendo que as pessoas estão ali na praia. E qualquer erro que aconteça ali, o carro vai para cima de uma pessoa que esteja na praia e vai ser atropelada e morta. Eu acho isso um absurdo também. Falta, sabe o que? Responsabilidade do maior de idade, daquele que pensa nos outros. Concordo plenamente. A Maria da Aparecida perguntou, não é, Tiago, sobre esse tema, a Ana Mara já respondeu. Exatamente, sobre o que ela achava sobre o assunto do menino dirigindo a catraia. Obrigado, Maria, pela participação. E vamos ao esporte rapidamente para encerrar nosso programa, Tiago. Giro esportivo. Santos pode ter desfalque de Ricardo Oliveira no jogo contra o Vasco. Então, vai ser quarta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil. O Santos pode perder por 1 gol de diferença, né? Tomou um gol, tá ganhando de 3-0, tomou um gol aqui no último minuto, né? Viu, Santos? Esses gols aí vão apagar das luzes, vou te falar, espero que Ricardo Oliveira esteja em condições. Após escolha por auxiliar, Corinthians tem lobby por Roger e Luxemburgo. O Fábio Carille, que é um profissional lá das bases do Corinthians, já está lá há algum tempo. E aí, o que você acha, Nicolau? Lobby por Roger e Luxemburgo resolveria o problema do Corinthians? O Corinthians está com problema de dinheiro, né? Pelo que eu sei, parece que eles vão manter aí como substituto do Cristóvão, o auxiliar. É o Fábio Carille. Até o final do ano. Pelo menos foi o que eles disseram. E vão manter o time assim. Agora não se sabe, né? Cabeça de diretor de futebol, como é que vai trazer, quais são os interesses. Existe um lobby aí em cima do Roger. Óbvio que eles criam pressão porque eles querem um contrato. Os contratozinhos pequenos, eles ganham muito pouco, né? Com o pobre coitados, que são coisinhas assim entre 300 mil e 600 mil reais. Um empreguinho. Vamos montar né? um projeto. Um empreguinho. Então, né? Esses lobbies existem. Vai ter projeto no Corinthians. Roger ou Luxemburgo. O projeto vai ser lá no Corinthians ano que vem. Vamos lá. Brasileirão teve 20 trocas de técnicos até agora. Só 2 surtiram resultados. Você sabe que o técnico mais longevo é o Dorival Júnior do Santos. É o único técnico que ainda permanece desde o início do Campeonato Brasileiro. É o único. Não, no início do ano. No início do ano, né? Não. O brasileiro parece que tem mais. Não tem. Trocaram todos. Pode ver, eu vi uma reportagem sobre isso. Bom, dizem que só 2 deram certo. O Luiz Antônio do Flamengo e o Zé Ricardo, na verdade, tinha um jogador chamado Luiz Antônio, meu xará, Zé Ricardo, e o Jair Ventura do Botafogo. Bom, estamos terminando por aqui mais uma edição do nosso programa, o Bom Dia Rádio City. Agradecemos aos nossos comentaristas, a nossa equipe, a você que nos brindou com a sua audiência. Vamos ficando por aqui. Vem aí no nosso programa, aliás, o nosso programa acabou, né? Vem aí o Jornal Litoral com o comando do Roberto César. Amanhã estaremos de volta às 6h45 da manhã. Um abraço, tchau. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.